Estamos de volta com o nosso CJC+, como o meu amigo fala, para todo o Brasil, Obrigado, né? amiga. Bem, nesse bloco agora a gente vai falar de um assunto que é de extrema importância. Você aí já ouviu falar do luto neonatal? Carla já ouviu falar, e eu sei que é algo muito difícil de superar. É possível superar isso? A dor de perder alguém é muito difícil. A gente estava falando aqui no começo do bloco, né, assim que começou o programa, que é uma dor que a gente supera, mas a gente lembra, né, no decorrer dos anos, tá? A gente lembra de algo que aconteceu. Mas como superar isso? Qual o tratamento psicológico que os psicólogos usam para superar essa dor? Será que falar também é necessário? Tem gente que quando perde alguém, né, Jojo, ela se fecha no seu mundo e ela não consegue falar, ela não chora, ela não tem reação nenhuma. Aí depois, quando passa alguns anos, ela desaba de uma vez. E aí, o que fazer para superar essa dor? Verdade, para nos ajudar nesse assunto que é complexo, a gente vai receber aqui uma psicóloga que vai nos ajudar a tirar todas as nossas dúvidas. Então a gente está recebendo aqui pela primeira vez no programa a Thalita Martignoni. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Eu gostaria de pedir licença, né, a todos que estão em casa, que tem alguém que tem essa dificuldade, a perda de um filho. Essa dor, ela é tão profunda que ela não tem um nome. Quando nós perdemos os pais, nós somos órfãos. Sim. Quando nós perdemos o marido, uma viúva, e na nossa língua portuguesa não ousaram dar um nome para essa dor. E isso é muito significativo, né? Isso é muito simbólico, porque é algo recorrente, né? A perda neonatal, a perda gestacional é algo que acontece com muita frequência. Então, é um tema que fica sendo como um tabu, né? As pessoas falam pouco sobre ele, então gostaria de parabenizá-los pelo convite. Existe uma multidão de mulheres que sofrem essa perda sem muito acolhimento, justamente por essa falta, né, desse repertório social para lidar com isso. E Thalita, quando a gente fala, nesse caso específico, na questão do luto neonatal, ele seria especificadamente a perda do filho quando ele ainda está em gestação? Seria no momento do nascimento? Qual seria esse... Existem vários tipos de luto neonatal, né? A gente fala que ocorreu um óbito fetal precoce até 20 semanas e depois nós temos até 28 semanas, 20 e poucas semanas e um tardio que seria, né, no final. Tem aquele bebê que já nasce morto, né, natimorto, que morre dentro do útero, e aquele que respira e que pode ficar, né, até alguns dias ou meses até na UTI. Então, são várias experiências, a gente fala da perinatalidade, né, que envolvem essas perdas. E um mito muito comum, né, que as pessoas têm é de que a perda ela é medida pelo grau de convivência com esse filho. Então, as mulheres em casa escutam muito assim, ainda bem que foi agora, não foi mais tarde. Nossa, ainda bem que você nem chegou a conhecer. E sem se dar conta, né, as pessoas fazem isso inocentemente muitas vezes, mas sem se dar conta que essa dor ela não é medida pela convivência, pelo quanto essa pessoa esteve presente. Muitas vezes, o fato de você não ter vivido, o que você não pôde realizar, né? Você não pôde conhecer, isso cria um vazio, uma dor tão grande que pode, assim, se a gente fosse, né? A gente não compara dores, mas é uma dor tão profunda, né? Que pode até se intensificar mais do que outras perdas em que você pôde fluir esse amor, que você pôde conviver, que você pôde colocar, né? Aquele sonho que foi interrompido, né? Assim, é um lamento que eu sempre ouço, né? Das mães que se queixam comigo de que se sentem invalidadas muitas vezes por essa questão. E Thalita, muita gente não sabe como lidar com uma situação como essa, né?
Muitas vezes entram... É que a Mel chegou aqui, gente. Trabalha o que quer. Veio trabalhar hoje, né, minha Maravilha, hein? filha? Ah, que gracinha. Aí, muita gente não sabe como lidar com uma situação como essa. Então, eu queria, primeiramente, perguntar para você. O que essa pessoa precisa saber? Não existe uma substituição. Isso aí eu tenho certeza que não. Eu já ouvi pessoas falarem assim, não fica assim não, você vai ter outro filho e tal. Mas não existe, gente. Aquilo já era um bebê esperado. Então ali já vai ter, já era um filho, né? Já era uma expectativa. Então o que nós podemos fazer para poder ajudar essa pessoa que está passando por um momento como esse? Que palavras eu não posso usar para não piorar mais ainda o estado emocional de uma pessoa que está passando por um momento tão difícil como esse? Eu acho que a palavra, nesse caso, é muito menos importante do que a escuta. Muitas vezes, como eu falei no início, né? Como é uma dor que não tem nome, a gente fica sem saber como lidar, a gente não tem esse repertório. E o que acontece é que o que essa mãe precisa, muitas vezes, é apenas contar o que aconteceu. E ela cai num vazio social. Existe um constrangimento quando você diz, nossa, perdi um bebê, ou nossa, estava grávida, e o bebê nasceu, nossa... As pessoas cortam ali a conversa, né? É como se tivesse um vazio social. E ela fica com aquela dor, né? Já está sem chão, já fica mais desmoronada. Então, é a gente ter esse acolhimento. Porque às vezes a mãe quer contar que ele era lindo, que se parecia com o pai, que ela pôde ter um momento de despedida. Esses rituais de despedida são muito necessários. Eles acontecem assim... às vezes a equipe obstétrica não está tão preparada, né, não se sente também confortável com o tema e não deixa que a mãe faça essa despedida, que ela possa... Neném, Isso, porque é mórbido para a gente, né? Nossa. Mas nós temos na literatura várias pessoas que estudam, né, psicologia perinatal, Teresa Maldonado, Alessandra Reis, aqui no Brasil. E, assim, uma recomendação forte é que a mãe ela tem o direito de fazer os seus rituais de despedida com esse filho. É muito importante, então. Isso. Uhum. E acontece muito também quando a mãe ela passa por mais de uma vez por essa fatalidade, né? Que ela perde o filho na primeira gestação, às vezes na segunda e até na terceira. Para essa mãe, para essa mulher que às vezes até quando ela volta a engravidar, ela fica com isso no coração. Poxa, mas será que vai acontecer alguma coisa? Ela já precisa de um acompanhamento com um psicólogo, até para evitar talvez algum futuro medo de voltar a engravidar, algum receio. Ela já precisa ter um acompanhamento desde da primeira vez que talvez acontecer? Bom, a gestação, antes de falar, né, dessas mães que perderam muitos filhos, a gestação naturalmente é um período de muitas transformações. Quando a mulher se descobre grávida, são vários sentimentos ambivalentes. A gente fica muito feliz, mas será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser boa mãe? Como é que vai ficar meu trabalho? Enfim, são muitos sentimentos que nós temos que entram em conflito. Porque é um momento em que a gente diz que a maternidade ela não nasce pronta. Você, né, não é um estalar de dedos. Você vai se construindo naquele novo papel, naquele momento. Então, seja a primeira maternidade ou a segunda, a terceira, a gente está sempre reconstruindo esses papéis. Às vezes, o segundo filho, né? Poxa, o orçamento, como é que eu vou ficar? A gente como é que eu vou lidar com os dois irmãos? Então, naturalmente, já é um período de muitas transformações. O corpo da mulher se modifica, nós temos os hormônios, né? A flor da pele. E a gente tem alguns processos que são naturais, né? Que acontecem geralmente no pós-parto e já no finalzinho da gestação, que a gente chama de blues puerperal ou baby blues, que são uns 15 dias, 2 semaninhas que a mulher volta para casa, se depara, né, com aquela tarefa enorme, grandiosa, um bebê tão frágil, será que eu vou conseguir? Existe uma unidade entre a mãe e o bebê, né? Que ele faz parte de você, vocês passam muito tempo ali junto, então tem uma ruptura no parto em que você realmente sente um vazio, é um vazio real, né? Que estava aqui, agora está aqui de fora, então rola esse estranhamento.
todo o parto em si, que é um evento fisiológico, né? Às vezes não, às vezes uma cesárea, em que você tem sensação, isso mexe muito, né, com essa estabilidade emocional da mãe. Então, é um período em que ela precisa amamentar, que ela precisa conseguir, né, se relacionar com esse novo ser, e aí você vai se construindo como mãe. Então, isso é um período que naturalmente já é de fragilidade para a mulher. Todas as mulheres deveriam fazer um pré-natal psicológico, porque existem muitas expectativas depositadas nesse bebê. A gente faz uma idealização, né, do que, como é que será que vai ser meu filho, o que eu quero para ele, o que eu vou fazer. E a gente cria, antes de conhecer o filho, até um bebê imaginário. E quando esse bebê nasce, né, e as pessoas falam para a gente, olha, não vai dormir, vai ser difícil, a gente tem uma noção, mas a gente não sabe exatamente o que é aquela realidade. Então, existe um choque entre esse bebê imaginário e esse bebê real. E a gente vai fazendo essa acomodação de tudo isso. Então, é um período em que a mulher naturalmente já está propensa a ter depressão pós-parto. A gente tem números assim alarmantes no Brasil de depressão pós-parto, que a maior parte dos casos não é relatado. As mulheres precisam buscar ajuda, né? A família precisa ter esse suporte. É um momento também de muitos conflitos, porque não é só você que se torna mãe, né? Sim. Tem um pai, tem a avosidade, né? É uma transformação também na vida dos avós. Às vezes essa gestação ela vem com desentendimentos, uma gravidez solitária, né? Que uma pessoa, a mulher às vezes tem que arcar com esse peso sozinha. Então são muitas questões que a gente poderia, já na gestação, né, dentro de um pré-natal psicológico, a gente poderia dar assim, vacinas, né, de como é que seria esse suporte, para que a mulher possa já ir construindo esse papel de mãe. E então, quando você tem uma morte abrupta, né, é uma ruptura, é a morte de um sonho, é a morte de um sonho, de uma família, é uma sensação, né, física de fracasso. Então, existem muitos sentimentos que as mães trazem e que são muito dolorosos. Sentimentos de culpa, de fracasso, de impotência, de questionar o seu relacionamento, será que eu vou conseguir ser mãe? E o pai também, né? Então, enquanto também existe uma busca de dar sentido, de saber as causas dessa perda gestacional, que são várias, né? Esse tema me chama muita atenção, né? Eu não estou aqui por um mero acaso de coincidência. A minha primeira filha eu perdi com 14 dias por um luto, né? Assim, a gente não sabia, por um parto prematuro, digo. E nós não sabíamos o que tinha acontecido, né? Era simplesmente, né, eu entrei em trabalho de parto e foi tudo muito rápido. Então, eu comecei a me interessar por esse tema já desde 2011, né? Essa experiência me trouxe, assim, pessoalmente, esse interesse e depois eu continuei seguindo com muitas mulheres que tiveram essa experiência e se sentiram, assim, perdidas nesse lugar, porque você precisa fechar esse ciclo, né, de mãe, você já é mãe quando você se descobre grávida. E aí começam as contradições, assim, porque você precisa se construir mãe sem o bebê. Né? Então, assim, você vai para casa, tem o colo vazio, é muito difícil, né? Assim, tem alguns rituais que a gente acompanha a mulher nesse período, né, do luto neonatal, que é embrulhar esse enxoval, como é que eu vou fechar essa história, né? Como é que eu vou dar um sentido para esse bebê que veio. E nesse processo a gente descobre muitas forças, né? Que é no momento de maior fragilidade que a gente tem, né? Que a gente se sente mais impotente, mais vulnerável e que a gente descobre força de atravessar, de seguir. Então, muitas mães, elas começam a relatar, assim, no processo,
uma sensação de, nasceu uma leoa, agora eu consigo superar, né, outras coisas. A escala de valores também, de prioridades, quando você está muito próximo de uma situação assim, né, tão intensa, né, que você está próximo à morte, você questiona também. Isso o tempo inteiro, né? Se o que eu estou fazendo hoje, se eu estou seguindo o propósito, se eu estou no caminho certo. Então, é um momento também que pode empoderar muito essas mulheres se elas conseguirem, né, receber esse apoio, esse suporte para seguir em frente. Perfeito. Agora, Thalita, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para essa mãe que está passando por esse momento tão difícil, que ela acha que a vida dela acabou, né? Que ela não está conseguindo encontrar forças para poder prosseguir. Queria que você deixasse um recadinho para elas, por favor. Eu tenho uma frase que me impacta muito. E essa frase ela foi dita pelo meu pai no funeral da minha filha. E eu acho que assim resume muito o que a gente vive. Que o seu amor, que a sua dor nunca seja maior do que o seu amor. Porque de todos os arrependimentos que a gente tem na vida, quando a gente perde um ente querido, seja, né, você aí que perdeu um pai, uma mãe, um irmão, o que a gente mais sente é o que a gente não viveu, o que a gente não disse para aquela pessoa, porque a gente não amou. Então, você já é mãe, você foi mãe, pode ter sido o tempo mínimo que seja, né? Mesmo que os outros não reconheçam isso no Dia das Mães, em vários outros momentos, a família não te veja com o bebê e não te veja nesse lugar, saiba que dentro do seu coração essa marca é eterna e que essa dor pode estar muito forte, mas ela só é forte porque tem um outro lado, que é um amor imenso, infinito, maior do que tudo. Então, se o seu amor for maior que a sua dor, você vai conseguir atravessar. E não é para que a gente não precisa, não é que vai parar, a gente não vai lembrar, a gente vai esquecer. Mas não precisa doer tanto. Perfeito. Não precisa Thalita, ser tão pungente. Acho que agradecer muito a sua presença. Obrigado por nos ajudar nesse assunto tão complexo, mas que tem como a gente encontrar uma luz no fim do túnel. Eu que agradeço a oportunidade por estar aqui falando abertamente dessa dor sem nome, né? Que é a dor do luto neonatal. Carla e Joy, muito obrigada por esse espaço. Prazer todo nosso. Deixe seus contatos pra gente, como é que as pessoas fazem para te encontrar, fica à vontade. Sim. Podem me seguir nas redes sociais, @talitamartignone.psi. Perfeito. Muito obrigada, Thalita. Obrigada. Aguardo o contato de vocês. Bom, Jojo, e agora a gente vai para o próximo bloco, Sim, né? E daqui a pouquinho a gente está de volta com o nosso CJC+. E você aí de casa, não troca de canal, que a gente volta já já. não.